Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV, o canal que tá igual aquele meme da Cristina Rocha falando gay, gay, muito gay. Você é gay, 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 muito gay, gay, gay. Purpurina! A gente vai falar sobre o documentário Orgulho Além da Tela, que foi lançado no Globoplay, e em 3 episódios ele celebra o que é ser LGBTQIA+, e analisa toda a trajetória de todas as letras da sigla na trajetória das novelas brasileiras. Gay. Antes que apareça um personagem muito exagerado querendo fazer um livro autobiográfico sobre como você enriqueceu às custas do garimpo ilegal, nossa, foi muito específico. Eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, é muito fácil, você segue esse desenho que tá aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal, porque a gente não tem muita hora pra lançar. A gente está acostumado a cobrir documentário no Globoplay, a gente já tem vídeo aqui falando sobre da Carol Conká, sobre da Juliette. E aí estávamos lá zapeando e de repente apareceu um outro documentário, porque eles estão se proliferando no Globoplay. E o documentário é o Orgulho Além da Tela, que é uma ode não só à história da telenovela brasileira, começando lá do começo até hoje em dia, como também é uma forma de mostrar como foi o crescimento dos personagens LGBTQIA+, nas novelas. Pra você que talvez não saiba o que significa, é a sigla que fala sobre lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e várias outras letras. E aí o documentário mostra desde qual foi o primeiro até o mais recente e a importância de cada um e como eles foram sendo recebidos pelo público e como isso ajudou a fomentar o debate sobre preconceito, orgulho e etc. no passar desse tempo. O documentário tem 3 episódios. E em cada episódio ele faz uma mistura de... é uma linha do tempo, reúne entrevistas de atores que fizeram esses personagens, ou atores LGBTQIA+, autores contando como foi o processo para a criação daqueles personagens, tem a presença de jornalistas especializados na área de televisão, aí tem o Jorge Luiz Brasil, que é da Minha Novela, que está há muito tempo acompanhando esse mercado e gosta muito, então é uma presença muito bem-vinda no documentário. E também tem a presença de populares, pessoas que a gente não conhece, mas a gente começa a conhecer no documentário. Porque o documentário mostra a vida dessas pessoas e, consequentemente, como os personagens de novela afetaram a vida daquelas pessoas. Porque a gente tem essa impressão de que novela é apenas uma coisa ali que está no espaço e pronto, mas a gente ignora que é o produto de cultura de massa mais assistido no Brasil e que retrata os problemas da nossa sociedade. É o melhor reflexo da sociedade brasileira, são as novelas. Então, consequentemente, os personagens acabam influenciando também a nossa vida. Não só no aspecto da orientação sexual, como de gênero, como também em vários outros aspectos. Então o documentário já começa logo da primeira novela que teve um personagem LGBTQIA+, que no caso foi um personagem de Ari Fontoura, que muito antes de fazer esses Donos de Terras em novela do Valci, novela das 6, ele fez um costureiro que fazia parte do núcleo cômico da novela Assim na Terra como no Céu, de Dias Gomes. O primeiro episódio ele é focado todo no começo até meados dos anos 90. Então, além do Ari no Assim na Terra como no Céu, a gente entra também em Brilhante nos anos 80, Vale Tudo, Renascer, A Próxima Vítima, Torre de Babel, e mostrando como foi avançando aos pouquinhos em cada papel. Um dos casos que eu achei mais interessante foi da novela Renascer. Primeiro porque eu assisti bem pouco da novela porque eu achava muito chata, mas em Renascer tem a personagem Buba. Foi uma personagem que na época era chamada de hermafrodita. Hoje em dia não se usa mais esse termo inclusive é considerado ofensivo. Hoje em dia se usa o termo intersexo. E eles mostraram um depoimento, eu achei muito emocionante aquilo, de uma pessoa vendo a Buba na novela. Esses assuntos são intercalados por depoimentos de pessoas que de alguma forma ou outra se viram afetadas por aqueles personagens das novelas. O primeiro episódio dedica bastante tempo no casal formado na novela A Próxima Vítima, que era formado pelo André Gonçalves e o Luís Mendes. Silvio de Abreu, o autor, ele quis quebrar tabus, né? E aí ele colocou um casal que não só era de homossexuais, mas também era interracial. Porque o Silvio de Abreu, além de colocar tudo isso, na novela ele colocou um núcleo que era uma família de pessoas negras de classe média, que era uma coisa que a gente não via em outras novelas. Então isso chama muita atenção. Eles passam várias cenas das novelas e é interessante a gente ver como alguns diálogos ainda são muito atuais hoje em dia.
Fala que passam cenas, mas na verdade não temos cena de Assim na Terra como no Céu, que é a primeira novela, porque a Globo perdeu tudo no incêndio. É meio triste que o primeiro personagem gay das novelas, a gente não tem qualquer registro disso. É uma pena. A preservação histórica de cultura no Brasil é lamentável. A história da próxima vítima é importante para mostrar o que aconteceria depois, porque na novela seguinte do Silvio de Abreu, ele decidiu colocar também um casal de pessoas do mesmo sexo, só que dessa vez lésbico, na novela Torre de Babel, e só que dessa vez aconteceu tudo errado. E o Silvio de Abreu explicou que, enquanto em A Próxima Vítima ele foi construindo as coisas aos poucos, e o público foi comprando pela emoção a história daquele casal, e em A Torre de Babel não funcionou muito bem, porque quando o autor entrega a sinopse da novela para a emissora, já entrega tudo que vai acontecer praticamente na novela inteira. De alguma forma isso caiu para a imprensa, porque a imprensa sempre tem acesso a tudo nesse país, a imprensa de novela no caso, e aí originalmente apenas uma das lésbicas ia morrer na explosão do shopping, e a outra ia se aproximar da personagem da Glória Menezes, que era casada com o personagem do Tarcísio Meira, e aí elas iam formar uma amizade. E, segundo a sinopse, era apenas isso que ia acontecer. Não ia acontecer nenhum casal. Eu acho, se isso fosse bem recebido, que o Silvio de Abreu ia meter um casal ali, claro, mas, enfim. Extraoficialmente não era pra ser um casal. Então a imprensa começou a lardear spoilers muito futuros e começou a sair em jornais matérias do tipo Glória Menezes vira sapatão em novela das 9. E aí o Silvio de Abreu explica que ele precisou matar as duas lésbicas na novela. Um retrocesso, né? A parte mais importante do episódio 2 é mostrar o que aconteceu em América. Que a Glória Pérez, com alguma sensibilidade, ela colocou um casal, que era formado pelo Heron Cordeiro e o Bruno Galhaço. E aí todo mundo estava torcendo pro final, a Globo gravou a cena do beijo no final. E aí na hora de exibir a novela, não teve beijo nenhum, cortou. E aí você pensa, essa é a hora. A Globo guardou esse negócio há séculos no histórico dela. Esse é o momento pra mostrar, pra gente ver Bruno Galhaço dando um beijão lá numa novela de 30 anos atrás. Infelizmente isso não aconteceu porque apareceu uma mensagem na tela dizendo que as cenas não exibidas são descartadas. Ou seja, além de não termos o primeiro personagem gay do Ari Fontoura, porque a Globo perdeu no incêndio, em América nós não temos o beijo porque passou. Ah, foi lá, deletou, jogou fora a fita, gravou, sei lá, um episódio um capítulo da Grande Família em cima. Eu vi pessoas comentando até na internet, você guarda erro de gravação de Dancing Days, mas você não guarda um beijo desse. E chega finalmente no beijo que aconteceu, que foi no beijo de amor à vida, que foi do Félix e do Cordeirinho, do Nico, né? E tem depoimento de uma pessoa contando como aquela cena foi importante pra ela, que logo depois o pai dele ligou falando que amava muito, que isso era muito importante. Já em Família já teve o primeiro beijo de mulheres sendo exibido. O documentário vai mostrando como se abriu as porteiras, agora vai, certo? Não. Logo chega a Babilônia, aquela novela chata que passou em 2015. E por fim, o terceiro episódio do documentário fala sobre outras coisas, além de gays e lésbicas. Fala sobre a questão dos trans. Mostra, sei lá, a Sarita de Explode Coração, que Glória Pérez escreveu, mas não sabia muito bem o que era. E vai avançando até passar pela Ramona, de As Filhas da Mãe, que é a personagem da Cláudia Raia, que era uma pessoa que tinha passado por uma operação de mudança de sexo e voltava como uma mulher trans na novela. E aí chega, claro, no exemplo do Ivan, de A Força do Querer, talvez o melhor exemplo de como foi abordada essa questão. Era uma garota que descobria que tinha nascido no corpo errado e passa por todo o processo. E a gente vê como a Glória Pérez teve todo o cuidado do mundo para tratar essa história. Muita gente na época da reprise agora de A Força do Querer comentou que botaram uma mulher cis para fazer o personagem trans, que absurdo. Mas a Glória Pérez se justifica. Ela fala, eu não conseguiria mostrar esse processo como um personagem trans logo de cara. Precisava daquilo. E ela ainda falou, teve o cuidado de colocar uma atriz trans interpretando uma mulher cis na novela, que foi a Maria Clara Spinelli, que era ajudante lá da vilã louca, que morreu pelo Goku psicopata. E ela falou, eu tenho que mostrar isso, explicar para as pessoas isso, mas para as pessoas entenderem eu tenho que explicar o que não é isso.
Por isso que ela foi criado o personagem do Silvério Pereira, que se montava e se apresentava como Elis Miranda nas noites. Ela precisava mostrar, isso não é trans. E a novela foi super didática, teve relatos de pessoas que... Teve um homem trans que participou do documentário e ele falou, na época eu já estava no processo, a novela não ajudou ele a se descobrir, mas ele falou que quando estava indo lidar com a coisa de mudar documentos, as pessoas estavam entendendo muito mais fácil o que era a questão de ser trans por causa da novela. Ou seja, a informação que a novela passou estava ajudando aquelas pessoas de alguma forma. E aí também, claro, aborda o caso do Marcos Paulo, que é uma mulher trans da novela O Sétimo Guardião. Provavelmente você não assistiu, porque ninguém assistiu essa porcaria de novela. Mas que era interpretada pela Nani People. E aí chegamos num assunto que eu queria tocar aqui, que é esse documentário me surpreendeu por fazer a autocrítica da Globo. Porque assim, a gente está há muito tempo não só cobrando esse tipo de coisa, maior representatividade, maior número de personagens, como a gente também está cobrando que histórias sejam abordadas de uma maneira correta, uma maneira que não transforma as pessoas em caricaturas, que façam zombaria das pessoas. E aí eu não esperava que no documentário fosse ter uma autocrítica. Quando falam do Cro, por exemplo, mostram um depoimento do Aguinaldo falando, as pessoas não gostaram muito, mas eu queria mostrar uma pessoa que era mais afeminada e que isso existe mesmo. Sim, Aguinaldo, beleza, realmente existe. O problema é que você fez a sua trama como um grande desserviço. Eu não esqueço o momento que morreu o namorado do Cro, o Cro tá lá se lamentando e a Teresa Cristina faz todo um discurso falando como se o Cro não tem direito a ter uma vida amorosa. Vocês não têm esse direito. E em momento algum aquilo é questionado na novela. Então fica parecendo que é um pouco aquilo. A gente tem vídeos falando sobre desserviço de fina estampa, você pode ver lá que a gente detalha um pouco mais sobre isso. Depois que o Aguinaldo defende o Cro, a gente vê uma pequena autocrítica. Pessoas que estão fazendo depoimento, tipo o Google Gloss, tá lá falando que não é tão legal esse tipo de caricatura. Uma outra pessoa... Entrevistaram o Marcelo Serrado e ele falou que se fosse hoje em dia, ele interpretaria de uma outra forma. Ou seja, tem uma pequena autocrítica. No caso do Marcos Paulo, do Sétimo Guardião, tem toda a autocrítica de uma pessoa trans falar: a gente lutou tanto tempo para conseguir ser chamado pelo nosso nome social, e aí de repente chega uma novela de uma pessoa que fala: não, é pra você me chamar de Marcos Paulo mesmo eu sendo uma mulher trans. É um pouco de desserviço. Então me surpreendeu positivamente a questão da autocrítica. Só que assim, é muito fácil a Globo fazer uma autocrítica de um autor demitido. Afinal, não tem mais contrato com a Globo, tá lá, ganhou lá milhões com essas reprises dessa novela ruim dele. E aí tá lá, o Cro é um desserviço. O Marcos Paulo é um desserviço. No documentário, não mostra nenhum personagem gay do João Emanuel Carneiro, o autor de Avenida Brasil. Toda a novela dele tem um personagem gay. Boa parte desses personagens passa por uma conversão, eles se tornam héteros em algum momento da trama, ou terminam a trama assim. Então é fácil você fazer uma autocrítica de personagens de autor que foi demitido. Agora o João Emanuel Carneiro, que tá lá constantemente fazendo personagens LGBTs que são desserviço para a comunidade, não é citado. É citado apenas o caso da personagem de Segundo Sol, da Nanda Costa, que é o menos pior dos casos. Dos personagens antigos, que foi um baita de serviço, ninguém fala nada. E também eu senti que a Globo, ela faltou um pouquinho mais de autocrítica na hora de escolher alguns culpados. Porque quando se fala de Torre de Babel e Babilônia, os grandes culpados do fracasso disso, eles jogam para outras pessoas. É o público, é a imprensa que vazou isso. Setores religiosos não gostaram do Beijo das Duas Senhoras. Como, sei lá, a Globo é a Globo. Ela pode botar o pau na mesa e falar: vou botar isso aqui e pronto. Assim como a Globo, durante muito tempo, trabalhou personagens LGBTs apenas em novela das 9. Ou seja, ela meio que considera: só nesse horário podemos falar sobre esse assunto. Quando não é verdade. Nos últimos tempos deu uma baita melhorada. Temos siglas aparecendo na Malhação, novela das 6, novela das 7. Mas não pode ignorar que durante muito tempo a emissora foi meio conivente a esconder esse tipo de personagem só em novelas para um público um pouco mais velho. Inclusive, muito legal. Achei legal o depoimento do Google Gloss falando que até é emocionante
você ligar a televisão lá e de repente um casal gay de Malhação ou lésbico de Malhação se beijando às 5h30 da tarde. É muito legal mesmo. No geral, o documentário é muito bom. Não só como um registro histórico do que não queimou, do que a Globo não apagou, mas também de mostrar a importância de termos esses personagens nas novelas. Pra gente poder se enxergar nas novelas. Agora, é um relato um pouco pessoal isso. Talvez você não saiba. Tem gente nos comentários que não sabe, acha que eu sou namorado da Larissa, alguma coisa assim. Eu sou um homem gay. E eu demorei pra me aceitar. Ou pra entender o que eu era. Ou de entender que era tudo bem eu ser um homem gay. Durante muito tempo, eu sou muito bem recebido pela minha família. Todo mundo me aceita normalmente, não tenho nenhum problema com isso. Mas eu não tinha o principal o aceitamento da época, que era meu mesmo. Eu não me aceitava dessa forma. Eu tentava reprimir qualquer tipo de sentimento que eu tinha sobre isso. E parte disso é culpa da mídia também. Porque a mídia é um reflexo da sociedade, as coisas vão se retroalimentando e etc. Citaram, por exemplo, uma pessoa que estava dando entrevista, um personagem do Zorra Total, lá dos anos 2000, que era o Lúcio Mauro Filho, que ele era o núcleo da festa, ele chegava lá, todo espalhafatoso, e o pai ficava com vergonha dele, e ele, ai, papi! E fazia os negócios, fazia o pai passar vergonha, e aí o grande bordão era o pai olhar pra câmera e falar, onde foi que eu errei? Na época que passava essa sketch, eu tinha meus 13, 14 anos. Fazia parte do ritual de todos os sábados a gente ver a novela em casa e ficar e já assistir o Zorra Total. Eu lembro de estar sentado na sala da minha casa, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, assistindo o Zorra Total. Consequentemente, passando isso e todo mundo rindo disso. Porque ser gay era considerado uma piada, né? É aquele tipo extremamente caricato. Ah, papi! Esse tipo de humor que tinha. Os personagens que tinham nas novelas eram todos núcleo cômico. Perto dessa mesma época, para ser mais justo comentário, tinha o Albert, de Suave Veneno, uns 2 anos antes, na verdade. E ele era apenas núcleo cômico. Tinha o personagem do Luiz Carlos Tourinho, que ficava só tropeçando em todos os cantos. Minha mãe adorava. Ela sempre falava, é muito divertido. Eu também achava graça, mas eu não conseguia entender o quanto aquilo estava me ofendendo. Durante a minha vida escolar, eu percebo como eu fui um pouco injusto com algumas pessoas. Na escola onde eu estudava, tinham pessoas claramente gays. Nunca falaram, oi, eu sou gay. Mas você sabia. E eu, junto com todo o resto da classe, talvez por querer estar junto da maioria ou não querer sofrer nada, posso ter contribuído para tornar a vida daquelas pessoas na escola menos agradável. Eu acho que isso tudo... E passou anos e anos, eu tive que chegar na vida adulta até eu falar, não, pera, eu gosto disso, tá tudo bem gostar disso, e me descobrindo, e fazendo tudo isso sozinho, com amigos que eu fui conhecendo e com que eu pude compartilhar essas coisas. E eu acho que quando eu tinha meus 14 anos e que eu adorava assistir Malhação, se tivesse um casal como o que teve em Vidas Brasileiras e eles se beijam e são super bem recebidos, talvez minha vida poderia ter sido diferente, talvez eu poderia ter me aceitado bem antes, talvez eu poderia ter não machucado outras pessoas, não passado por situações desagradáveis. Desculpa. O que eu queria dizer é que é muito importante termos esse tipo de representação. Termos personagens das novelas. Fazemos parte da sociedade, nós contribuímos com a sociedade. Queremos ter direito a ter um casamento, a poder, se acontecer alguma coisa, a gente poder deixar uma herança para os nossos maridos, mulheres, etc.
Muita gente fala que esse tipo de personagem em novela serve pra desvirtuar a juventude. Ah, você bota um casal gay se beijando na malhação, vai ter as crianças tudo fazendo beijaço lá, se reunir um grupinho lá, todo mundo vai estar tudo se beijando. Não! Eu passei minha vida acompanhando casais héteros nas novelas e eu não tenho qualquer interesse em ter um casal desse tipo. É importante normalizar isso. É importante termos personagens assim nas novelas, para as pessoas saberem que aquilo é normal. É importante termos atores trans fazendo papéis, não só papéis de personagens trans. Fazer como a Glória Pérez, que botou uma mulher trans fazendo uma personagem cis em A Força do Querer. Termos atores que podem assumir sua homossexualidade sem qualquer problema, ao mesmo tempo que fazem papéis de héteros. Isso é super possível. Que não tenhamos como a dona do pedaço, que a Britney só foi poder dar um beijinho de nada no último capítulo. O Valcírio ele falou que uma das pessoas que deu depoimento nessa documentário falou que a invisibilidade que alimenta o preconceito. Então, quanto mais personagens a gente tiver lá, um pouco menos de preconceito vamos ter aqui fora. Uma das últimas frases do documentário... Não é spoiler. Spoiler do documentário, não funciona assim. A Fernanda Montenegro, ela fala que não tem mais volta. No sentido de, a gente começou a fazer isso, não tem como voltar atrás. Pode ter a pessoa mais retrógrada, tacanha, burra, preconceituosa que for nas esferas mais altas do poder, não tem mais volta. A porta já abriu e não tem como fechar mais. E esse é basicamente o documentário. Eu acho que eu falei um pouco mais do que o habitual. O editor vai ficar um pouquinho bravo comigo, mas eu acho que era algo que precisava ser dito. Peço desculpas caso eu tenha me emocionado um pouco em alguns assuntos, mas é um assunto que mexe, né? A gente está falando da nossa relação com o mundo e a novela, como parte da sociedade, acaba refletindo essas coisas também. O documentário Orgulho Além da Tela, como dá pra ver, é super recomendável. Não só para você, pessoa LGBTQIA+, que quer conhecer um pouco mais da história de como as novelas retrataram a gente, mas também para você, que quer entender um pouco mais. A Glória Pérez fala que, através da emoção, ela quer fazer com que as pessoas entendam os problemas das pessoas. Eu acho impossível você assistir e não se emocionar com aquele documentário. E aqui o Coisa de TV a gente fala sobre novelas no geral, reality shows, documentários, programas de streaming. Então se você quiser acompanhar outros vídeos aqui no canal, vou pedir pra você se inscrever, é muito fácil. Você clica ali no botão de se inscrever lá embaixo, clica no sininho, segue a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Tá passando coisa lá na televisão, a gente tá lá no Twitter falando mal. É uma maravilha interagindo com vocês. E também deixa aí seu comentário, fale o que você achou do documentário, se você assistiu, se você tem vontade de assistir, se algum personagem gay, lésbica, trans, etc. das novelas marcou sua vida de alguma forma. Comenta aí, vai que a Globo faz um documentário parte 2 dela pesca aqui nos comentários do Coisa de TV a próxima pessoa pra dar um depoimento. Olha, vai ser muito legal. E é isso. Obrigado por acompanhar esse vídeo, o canal. Até mais, gente, e tchau! Gay, 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 muito gay. Gay, gay só pra te fazer gay.